planeta é bombardeado diariamente por toneladas de corpos celestes que vagam pelo espaço. A maioria se desintegra no ar por causa do atrito com a atmosfera. Mas num passado remoto, houve choques violentos com grandes meteoros que até causaram a extinção em massa da vida no planeta. As crateras de impacto despertam o interesse de cientistas do mundo inteiro. Nos escombros dessas antigas catástrofes, eles esperam encontrar os segredos sobre a origem da vida. O espaço aberto investiga essas imensas cicatrizes deixadas no solo pela queda de meteoros. Acompanhamos a excursão de um grupo de geólogos em Araguainha, Mato Grosso, maior cratera do Brasil com 40 quilômetros de diâmetro. As colinas que parecem brotar no meio do cerrado, na divisa com Goiás, são os vestígios de um impacto violento. Um grande meteoro desceu incandescente nesse lugar há 245 milhões de anos, quando toda essa região era uma plataforma rasa coberta pelo mar. Constituídos por metais como ferro e níquel, os meteoros viajam pelo espaço com trajetórias irregulares. A palavra vem do grego e significa fenômeno no céu. Quando são suficientemente grandes para vencer a barreira da atmosfera, estes corpos alcançam a superfície e deixam suas marcas. O diâmetro da cratera vai depender do tamanho do meteoro e da velocidade na queda. Em Araguainha bastaram poucos segundos, como mostra essa animação. O geólogo Álvaro Crosta, da Unicamp, um dos maiores especialistas em crateras do país, estuda a região há 25 anos e conta como foi o fenômeno que provocou a maior cratera da América Latina. Professor, como é que foi o impacto aqui em Araguainha? A gente pode imaginar uma plataforma marinha rasa, ou seja, uma lâmina d'água de algumas dezenas de metros, e a rocha do fundo do mar. Isso tudo se levantou, a água, rocha, poeira de rocha é arremessado para a atmosfera, provoca uma grande nuvem na atmosfera que pode durar semanas, que pode provocar toda a vida, a morte da vida existente por falta de luz e outras reações. Tem a onda de choque, que é um terremoto, que se alastra a partir desse ponto por milhares de quilômetros. Tem o deslocamento de ar e uma onda de calor que provoca incêndio, né? Provocaria se houvesse vegetação como essa, que não havia, porque era mar. E todo esse dano é feito num raio de centenas até milhares de quilômetros do ponto de impacto. Que energia liberada, professor? Seria equivalente a milhões de bombas atômicas iguais a de Hiroshima. Ou seja, é uma escala de energia que o ser humano dificilmente consegue imaginar. Terremotos fortes que se alastram por centenas de milhares de quilômetros, ondas de calor, de pressão de deslocamento de ar e todo o estrago associado a essa energia. Sobra pouca coisa, né, professor? Possivelmente quase nada, né? Muita rocha deformada, muita poeira e muita devastação. O centro de onde foi o impacto é cercado por um conjunto de serras. Nessa imagem feita a partir de uma foto de satélite, podemos perceber a forma circular deixada pelo impacto. A cratera de Araguainha tem 40 quilômetros de diâmetro, mas perdeu as bordas e o formato originais. O tempo erodiu as rochas, arrastou os sedimentos e mudou bastante o cenário. É um pedaço da história que passou muito tempo despercebido na imensidão do cerrado. Araguainha entrou para o mapa das pesquisas em 1969, mas naquela época, os cientistas avaliaram que isso aqui era uma formação vulcânica que surgiu de baixo para cima ao longo dos tempos. Em 73, pesquisas mais detalhadas relacionaram a cratera ao impacto com um corpo celeste. As evidências estavam nas rochas, testemunhas que resistiram ao tempo para ajudar a contar o que aconteceu aqui. Testes de laboratório confirmaram o que os pesquisadores já desconfiavam. A onda de choque causada pelo impacto modificou a estrutura interna de várias rochas encontradas na região. Deformações só encontradas em lugares onde houve queda de meteoros. Como é que foi possível comprovar que Araguainha foi mesmo resultado de um impacto de um corpo celeste?
Existem algumas feições que somente se formam, são feições de deformação de rocha, somente se formam associadas a impacto. Todas as crateras do mundo apresentam essas feições. Então, do ponto de vista científico, essas são as evidências aceitas para que se comprove a origem por impacto. E aqui em Araguainha, todas elas foram descritas já desde 1982, 81, 82, pelo nosso trabalho e posteriormente por outros pesquisadores. Uma das feições mais típicas, ou duas delas, mais típicas de crateras de impacto, são estruturas cônicas chamadas cones de estilhaçamento, ou shatter cones em inglês, que ocorrem, foram descobertas a primeira vez no Brasil aqui em Araguainha, e também feições microscópicas em grãos de quartzo, são lamelas de deformação que seguem alguns planos cristalinos pré-determinados. Também foi identificada em 1981 aqui em Araguainha. O que exatamente a onda do quarto no tempo? Elas feições são decorrência da passagem da onda de choque pelos minerais e rochas, que tem uma desestruturação cristalina interna e que somente se registram em pressões que não existem nas superfícies da Terra. Seriam pressões do manto da Terra, que é uma região situada a dezenas de quilômetros de profundidade. Na região também foram coletadas amostras de arenito deformado pelo choque. Nelas dá para ver pequenas estrias conhecidas como shatter cones, cones de estilhaçamento, sempre associados à queda de meteoros na Terra. Essas estruturas cônicas, que são chamadas de shatter cones, ou cones de estilhaçamento, elas são testemunhas da passagem da onda de choque provocada pelo impacto do asteroide, que é o que a gente imagina que tem formado essa estrutura, essa cratera, por rochas homogêneas. No caso, nós temos um arenito de idade devoniana, da formação Furnas, e ao passar a onda de choque, ela orienta os grãos desses arenitos nessa forma cônica, com estrias, sempre apontando para uma mesma direção, que é a direção do choque, onde bateu o corpo. Isso só acontece em lugares onde houve impacto? Só acontece onde houve impacto e quase todas as estruturas, as crateras de impacto do mundo têm shatter cones. Já foram identificadas 170 crateras provocadas por meteoros nos 5 continentes. Uma das mais preservadas do mundo é a de Wolf Creek, na Austrália. Ela tem diâmetro de 875 metros e foi formada há 300 mil anos. A mais recente foi localizada em Beringer, nos Estados Unidos. O buraco cavado no estado do Arizona, 50 mil anos atrás, tem 1.200 metros de diâmetro, 180 metros de profundidade e está aberto à visitação. Talvez a mais famosa esteja na península de Yucatán, no México. Acreditava-se que este impacto tivesse causado a extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos. Mas em março, um estudo derrubou esta tese. Cientistas acharam na Austrália um lugar onde teria caído um meteoro 205 milhões atrás, causando no clima da Terra e levando ao desaparecimento em massa da vida no planeta. O Brasil também esteve na rota desses acidentes geológicos. Pesquisadores já localizaram 12 grandes crateras em vários estados. 7 ainda estão sendo estudadas. Não há certeza de que foram causadas pelo choque com corpos vindos do espaço. Em 5 delas, os cientistas já conseguiram essa comprovação. Serra da Cangalha, no Tocantins, São Miguel do Tapuio, no Piauí, Vargião, Santa Catarina, Riachão, no Maranhão e Araguainha, no Mato Grosso. A mais recente foi descoberta no Paraná pela equipe de Álvaro Crosta. Foi a partir da tecnologia das imagens de satélite que o professor percebeu a formação rochosa circular no terreno. Qual a última descoberta? Foi no município de Coronel Vivida, no oeste do Paraná, ela se chama Vista Alegre e tem 9,5 km de diâmetro. Quais são as características dela, professor? Ela é formada num outro tipo de rocha em relação a essa aqui. São basaltos, são rochas vulcânicas muito comuns aqui do Brasil, da formação Serra Geral, de idade cretácea, e são rochas muito resistentes. Então, o fato de ter uma cratera formada nela produz feições de deformação características do basalto. Pode haver mais crateras do que se imagina? Nós cremos que sim. O número de crateras no Brasil pode chegar ao dobro do que se conhece hoje, pelo menos. Onde é que estariam elas? Muito difícil prever. A distribuição é aleatória, então há que se buscar a ferramenta mais importante que se usa hoje, são imagens geradas por satélite, tanto as imagens da superfície quanto as imagens da topografia, do relevo. Como é que vai ser possível comprovar que realmente essas crateras que ainda são objetos de estudo foram mesmo criadas por um corpo celeste?
Comprovação se dá através do estudo das rochas. Existem feições de deformação que ficam registradas nas rochas aqui da Terra, que somente são produzidos pela energia muito alta liberada pelo impacto. Não há qualquer outro evento geológico que consiga produzir a quantidade de energia necessária para essas deformações. Por ser uma das mais antigas crateras, Araguainha é hoje um autêntico laboratório a céu aberto. A região atrai pesquisadores do mundo inteiro. Suíços, franceses e americanos ficam impressionados com a quantidade de material exposto na superfície. Sinais do passado que podem ajudar o homem a entender sua história. E qual é a participação que pode ter tido Araguainha em eventos de extinção da vida na Terra? O evento de Araguainha ocorreu, e está muito bem registrado por isótopos, há 245 milhões de anos. Essa idade é muito próxima à maior extinção de vida que a Terra viveu, que foi há 250 milhões de anos. Então, acredita-se que haja alguma relação, embora apenas o impacto de Araguainha não possa ter sido responsável pela vida, pela destruição de toda a vida. Mas ele pode ter sido um dos fatores que contribuíram, associado a outros impactos ou a mudanças climáticas da época. Por que Araguainha tem uma condição única assim, para estudo, professor? O que tem de interessante aqui? A idade dela é muito interessante, por ser próxima de 250 milhões de anos. A exposição das rochas é muito boa, apesar de já ter uma erosão muito grande. Nós encontramos ainda muitos vestígios nas rochas da região. E o fato de estar razoavelmente bem servido de rodovias, estar perto de alguns centros urbanos, capitais como Cuiabá, Goiânia. Dentro da cratera existem 2 cidades. Então, isso tudo ajuda no estudo. Isso aqui tem algum segredo, professor? Pode ajudar a entender algum evento? Pode ajudar... Qual interesse que os cientistas têm hoje aqui em Araguainha? O interesse hoje é mais no sentido do registro histórico e científico de um evento muito significativo que criou a maior cratera de impacto da América do Sul. Aqui não há recursos minerais associados, que conheça, mas o interesse científico é bastante grande justamente por ser a maior cratera da América do Sul. Apesar do interesse científico, ainda existe um grande desconhecimento popular. 2 pequenas cidades ficam exatamente dentro da cratera. Araguainha, mais ao centro, e Ponte Branca, já perto de Goiás. Juntas elas têm cerca de 5.000 habitantes, mas quase ninguém conhece a história dessa região. Ela sabia que aqui é uma cratera de meteoro? O que é cratera? Hã? O que é cratera? Cratera. Pois é, o que é isso? É uma espécie de um buraco feito por um corpo que caiu do céu. Você sabia disso? Quando você via tudo isso aí, o que você achava que era isso? Sei lá, né? Tem que nem base, né? Você achava que era um morro qualquer? É um morro qualquer, né? Sempre tem aí, né? E o que você acha de morar em cima de uma cratera? Bom. É, né? E você sabe o que é cratera? Não. Cristiano, sabia que morava em cima de um buraco de uma cratera aí? Não, sabia não. Eu não, pra te falar a verdade, eu não sabia nem o que é isso. Nem imagina. Não. Meteoro, né? É, né? E cratera? Não sei. Os moradores começaram a conhecer um pouco mais sobre a importância de Araguainha. Uma placa foi colocada no centro da cratera para identificar o lugar onde caiu o meteoro. O lançamento do marco foi uma oportunidade para entrar em contato com a história da região. O que é um domo? O que é uma cratera de impacto? Há cerca de 245 milhões de anos atrás, quando a vida na Terra ainda não tinha saído da água, ainda estava no mar, não existia vida terrestre, um grande corpo celeste, uma massa de rocha com praticamente 2 quilômetros de diâmetro, a uma velocidade fabulosa de cerca de 18 quilômetros por segundo, entrou na atmosfera da Terra e se chocou contra a superfície da Terra. Na época isso aqui ainda era mar, tinha água e levantou uma quantidade imensa de vapor de água, de rocha do fundo do então, oceano, jogou tudo isso para cima e numa fração muito pequena de tempo formou essa cratera, e isso era tido como um vulcão, um antigo vulcão. Com esse nosso trabalho nós conseguimos demonstrar então que essa aqui era a primeira cratera de impacto com asteroides. Ela tem 40 quilômetros de lado a lado, ou seja, vai de Ponte Branca até o extremo de lá, que é conhecido, se não me engano, como Matinha. Isso é o corte de um lado a outro. E nós estamos bem na parte central, que são essas montanhas que estão circundando
aqui em volta, tem 7 quilômetros de diâmetro, e esse é o ponto central, então, do domo de Araguaína. Para os cientistas, o estudo das crateras não traz à tona apenas o nosso passado, mas pode revelar também segredos valiosos. Por que é importante estudar as crateras, pessoal? Bom, como tudo, para o ser humano, a gente procura sempre descobrir de onde viemos, para onde vamos, né? Então, assim como nós estudamos a história das civilizações, a história do homem, os geólogos estudam a história da Terra. Eventos como esse podem voltar a acontecer no futuro, então é importante prevermos, primeiro, o que pode acontecer em termos de destruição provocada por impacto. Segundo, a possibilidade disso vir a ocorrer, isso é um campo mais da astronomia, conhecer os corpos que têm órbitas que interceptam da Terra. E do ponto de vista geológico, conhecer o que se passou no território é muito importante, inclusive porque há recursos minerais algumas vezes associados à cratera. Eu poderia citar, por exemplo, minerais metálicos, como o níquel. Uma das maiores jazidas de níquel do mundo está dentro da cratera de impacto, que tem relação com o impacto, fica no Canadá. E várias jazidas de petróleo conhecidas tanto no Canadá, nos Estados Unidos, no México e na Rússia. Então isso aponta um caminho para o Brasil do ponto de vista também de recursos minerais. O estudo das crateras levanta uma outra questão fundamental. A Terra pode ser alvo outra vez de um grande meteoro, de um impacto gigantesco que ameaça a vida no planeta? A possibilidade que assusta a humanidade há séculos também já inspirou muitos roteiristas de cinema catástrofe. A NASA criou até um departamento para monitorar meteoros que rondam a órbita da Terra. A NASA descobriu que esses objetos perigosos existem 9.000 vagando no espaço, mas desses ela só conhece a órbita de 350 objetos. A NASA hoje, ela não tem nada o que ela possa fazer, ela só pode estudar, observar, e aí os astrônomos, amadores, profissionais, observatórios ficam vasculhando o céu à procura de um desses astros. Agora, no mês de abril, nós tivemos 2 cometas, que foi o NIAC e o Linear, que são realmente, os nomes deles são siglas de projeto da NASA, que é o projeto NELS, que traduzindo é Objetos Próximos da Terra, e que estão sendo investigados, né? Acidentes são raros, mas já foram registrados casos de pessoas e carros atingidos por meteoros. Nós tivemos recentemente na Índia um meteoro que caiu e atingiu 2 homens. Nós tivemos em 1952 um meteoro que nós temos as imagens de uma pessoa que estava na sua casa e ele furou a laje e encontrou a pessoa e fez uma queimadura muito grande no estômago dessa pessoa, na barriga dessa pessoa. E sempre, vez por outra, tem um carro que foi danificado, uma casa que é atingida por um meteoro. Que tamanho seriam esses objetos? Objetos geralmente podem ter o tamanho de uma bola de futebol. E é interessante que as pessoas entendam que por dia cai 1 tonelada de material vindo do espaço. Os astrônomos já fizeram esse cálculo, né? Então, muitos deles acabam absorvendo quando entram na atmosfera, mas alguns pedaços conseguem atingir a Terra. Além desse que nós estamos falando, agora no dia 18 de março, passou um astro de 30 metros de diâmetro a cerca de 40 mil quilômetros de distância da Terra, o que é uma bagatela para a astronomia, porque 40 mil quilômetros de distância é muito perto da Terra, é de raspão, tirando a tinta do nosso planeta. Para o professor Álvaro, não há motivo para alarme. A escala de tempo, diz ele, joga a nosso favor. Para a sorte do ser humano, essa possibilidade estatisticamente é baixa, ou seja, a cada dezenas de milhões de anos a gente pode ter uma formação de uma cratera desse tamanho. Então, eu acho que, do ponto de vista do ser humano, vai ser difícil que nós testemunhemos um evento desse tipo. O problema é a escala, o intervalo em que acontecem
os impactos, professor? Exatamente. A escala de tempo do homem é muito diferente do tempo geológico. A gente mede esses eventos sempre pelo tempo geológico e como há essa grande diferença de escala, a possibilidade de acontecer e ser testemunhado pelo homem é muito pequena.